Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Quinta-feira da conquista, aleluia. É noite de bênçãos, noite de milagres em nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos que acompanham conosco, assistem online ao culto nesta noite, eu quero que você agora, em nome do Senhor Jesus, receba aí a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E a mesma reverência que temos aqui na casa do Senhor, que você tenha também em seu lar, amém? Então separe este tempo, porque nós separamos este tempo, e estamos aqui na casa do Senhor, e aos irmãos que participam conosco online, façam a mesma coisa em nome do Senhor Jesus. Separa aí este tempo, um lugar especial aí no seu lar, amém? Muitos irmãos assistem pelo celular, que é tão prático, outros, recebem ali o sininho está ativado, e recebe a mensagem, assiste, obviamente, numa Smart TV. Então, em nome do Senhor Jesus, a mesma reverência que nós temos aqui na casa do Senhor, que os nossos irmãos também tenham nesta noite em seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Eu estava agora pensando no calor que nós estamos passando neste inverno. Amém? Irmãos, querida igreja, muitas crianças doentes, com problemas respiratórios, aquela garganta sempre chiando, e realmente a umidade muito baixa no ar, um calor excessivo durante o dia, Sabe, irmãos, todas essas coisas que eu vejo que acontece hoje, e pastor tem 50 anos, Mas não acontecia há muito tempo atrás, isso evidencia cada vez mais sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, vamos continuar firmes na presença do Senhor. Amém? O homem não vai destruir o planeta, você pode ficar tranquilo com isso, Ele não está autorizado a destruir nada. O Senhor deu ao homem poder e governo e domínio sobre todas as coisas ali no Éden. Mas, definitivamente, o homem não vai destruir nada. O homem não tem esse poder. Isso que o nosso Deus fez, a natureza, a criação, os astros, tudo que existe, toda a matéria que existe. Mas, em nome do Senhor Jesus, são tantos rumores, São tantos rumores de guerra. Nós somos uma geração que realmente vive, nós somos muito bombardeados por todas estas coisas. Amém? Então, novamente, isso são sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Glória a Deus. Ô Levi, põe para a gente a oferta aí. Aos irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Enquanto eu dou aqui alguns recados importantes, neste sábado, irmãos, amanhã nós estamos aqui na casa do Senhor em um tempo de oração. Então, a partir das 8 horas da noite, nós temos este culto, o nosso culto de oração. Então, todos os irmãos estejam conosco, vamos orar juntos, vamos buscar a doce presença do Senhor amanhã, 8 horas da noite. Excepcionalmente neste sábado, nós não temos culto aqui na igreja, amém? Mas sábado que vem, sábado dia 31, é o nosso culto, é a nossa noite de ações e graças ao Senhor. Então é um culto que nós separamos todo mês, para que os irmãos possam testemunhar tudo o que Deus tem feito, toda a bondade, todo o favor de Deus, toda a prosperidade, toda a alegria que o Senhor tem manifestado em suas vidas, em nossas vidas. Nós temos este culto especial aqui na comunidade da família. Nós estamos aqui na rua João Cheque Pompeu, número 25, no Parque das Nações. Então, sábado, não neste sábado, portanto, sábado, dia 31, é o nosso culto de ações e graças. Aí, durante semana que vem, a irmã Cristina, a irmã Cristina vai mandar aquele recadinho durante a semana para os irmãos, e cada um traz ali
não é o kit churrasco, né? Mas podia ser, né, Evandro? Vamos fazer um dia o kit churrasco aí. Aleluia. A irmã Cristina vai ligar para as irmãs, para os irmãos. E sempre nesses cultos, venha sem pressa de ir embora, porque sempre tem aqui um tempo depois de confraternização gostoso, abençoado. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, sábado, dia 31. Domingo, agora, já neste domingo, né? Nós já temos este culto de quinta-feira, como assim? É como pontapé já inicial para o final de semana abençoado. Amém? Então, domingo, às 18 horas, temos culto aqui na casa do Senhor e é noite de bênçãos, é noite de celebrarmos Jesus Cristo em nós, em nossa família, é noite de o adorarmos em espírito e em verdade. Diga amém. Glória a Deus. Olha, o 1998-770-2043. Faça assim com suas mãos em nome do Senhor Jesus nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, em nome do Senhor Jesus, ligar no céu, Senhor Jesus, mãos abençoadas, mãos prósperas, mãos, Senhor Jesus, que debaixo da tua vontade, em obediência à tua palavra, mãos que estão autorizadas para prosperar em tudo que realizar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos, Pai, este poder, esta autoridade que há em nós, Pai, para gerar riqueza, a inteligência que temos, Pai, a força física que temos, Senhor Jesus. Ó, Pai, nós consagramos ao Senhor. Sabemos, Pai, que o entendimento, a sabedoria, foi o Senhor quem deu para nós executarmos lá na empresa, Pai. Ó, em nome do Senhor, eu consagro, em nome do Senhor Jesus, a sabedoria que está em cada irmão. É esta sabedoria, é esta força que veio do Senhor, que nos faz ricos, nos faz gerar riqueza, Pai. Nos faz viver uma vida digna, nos faz, Senhor Jesus, viver de maneira honrada, de cabeça erguida, para a honra e glória de nosso Deus. Nós oramos, Pai, abençoamos as vidas dos teus filhos e declaramos, Pai, generosidade, a generosidade do Senhor sobre esta vida. Há janelas dos céus abertas sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre este irmão que oferta, que manda este Pix agora, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus, amém, amém, amém. Queridos, o 1998-770-2043 é o Pix aqui da igreja. Os irmãos podem ofertar em nome do Senhor Jesus. E nós estamos autorizados para prosperar em nome do Senhor Jesus. Sábado que vem é noite, né, de nós, eu quero só, né, pontuar isso novamente, é noite de nós testemunharmos, e eu tenho certeza que todo irmão, toda família que congrega aqui na comunidade, todos têm testemunhos para dar do cuidado de Deus. Uma bênção financeira, um cuidado de Deus, um livramento de Deus. Todos nós temos isto para testemunhar, porque o nosso Deus, Ele é Pai e Ele ama os seus filhos. Amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, esteja conosco. Domingo, às quintas-feiras, às 8 horas da noite, esse tempo que nós temos esse culto como quinta-feira da conquista, sexta-feira, 8 horas, e domingo, às 18 horas. Amém, igreja? Glória a Deus. Suzane, amém? Fique em pé, bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus derrame do teu bom tesouro cada vez mais sobre a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos aplaudir ao Senhor pela vida da irmã Suzane? Amém? Glória a Deus, um beijo no coração. Deus te abençoe cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Nos visita
nesta noite. Vem aqui, pastora. O pastor está ministrando da palavra do Senhor às quintas-feiras. E ela está tirando o atraso do mês de julho. Está tirando o atraso do mês de julho. Amém? Já pensou se você fosse assim lá na sua empresa? Já pensou? Se a gente, quando voltasse de férias, olha que bênção que seria para o patrão. Não, vou tirar todo o meu atraso desse um mês que eu fiquei descansando em casa. Meu Deus do céu. O pastor está ministrando aos domingos, às quintas-feiras. Amém? O pastor tem pregado no culto de Santa Ceia. Então, também trazemos sempre uma palavra aqui quando estamos às sextas-feiras aqui orando, né? Então é tempo de bênção, viu, irmãos? É tempo de vitória, é tempo do cuidado de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe aí a bênção, a palavra do Senhor em sua vida. Eu sei que o seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Quero pedir aos irmãos que participam conosco online, que você compartilhe este culto. Compartilhe o culto, abençoe outras vidas e vamos em nome do Senhor Jesus. É a maneira que nós temos hoje para evangelizar, compartilhar as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Glória a Deus, diga amém. Glória a Deus. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 13. Oséias, capítulo 7, Oséias, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 16. Então, estamos fazendo uma série de mensagens sobre libertação e hoje eu quero falar sobre fechando as portas da infestação espiritual. Você pode ver que está aí na tela. Então, diz assim a palavra do Senhor. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Isso é o Senhor falando através do profeta Oséias. E não clamaram a mim com o seu coração, versículo 14, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada, os seus príncipes, por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Infestação espiritual, irmãos. O que é isto? Infestação espiritual é todo e qualquer coisa que vem corromper, que venha corromper a vontade de Deus, a ação de Deus, a verdade de Deus nas nossas vidas. Então, essa palavra, ela é mais para crentes do que para não crentes. Para não crentes, a infestação é basicamente total, porque está fora da proteção do Senhor. Mas a vida do crente também pode sofrer infestações por causa de 3 portas de entradas que eu quero ministrar aos irmãos nessa noite. A primeira porta de entrada para a infestação espiritual, e quando essa porta está aberta, essa brecha está aberta nas nossas vidas, Satanás e seus demônios encontram ali um espaço para entrar. E quando entra, é como se fosse, é a semelhança de uma doença que a pessoa pega. Então, vamos pensar uma gripe, não é? Alguma baixa imunidade faz com que aquele vírus entre e a pessoa começa a ter alguns sintomas, é dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, perde o apetite, a febre alta. As infestações malignas fazem a mesma coisa. Quando há uma brecha
nesta porta que eu vou falar agora, Satanás e seus demônios começam a entrar e começam a trazer transtorno, dor e sofrimento na vida do crente. E a primeira porta de entrada é a porfia. Porfia significa insistência numa guerra. Significa pelejar. Significa atitude de alguém que está sempre em luta, sempre divergente em seus pensamentos, só que não é em relação ao mal, é em relação a Deus. E no versículo 16 de Oséias diz assim: eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Eu gostaria que você repetisse: por causa da sua língua. Isso. O profeta Oséias diz que por causa do que eles falam, eles sofrerão vergonha no Egito. Então o Egito nos lembra a escravidão. Irmãos, porfia é uma obra da carne. O apóstolo Paulo fala, numa das suas epístolas, que a porfia ela é uma obra da carne. E ela se manifesta na vida do crente, sabe como? Através de um comportamento piedoso diante das lutas e tribulações. Pastora, eu não estou entendendo, eu vou explicar. Como é que alguns crentes conseguem abrir a porta da porfia, da luta, das guerras que eles sofrem para que os demônios entrem? Como é que um crente faz isso? Porque luta e problema todos nós não vamos passar. Jesus não diz que no mundo tereis aflições? E porque lutando, batalhando, ainda assim pode ser que nós abramos uma porta, uma brecha e os demônios entrem na nossa vida. Por causa, irmãos, das palavras que saem da nossa boca. E a primeira coisa que alguns crentes, o primeiro comportamento que alguns crentes têm diante das lutas e tribulações da vida é uma excessiva murmuração. Você sabe o que é murmuração? É quando a gente está dizendo para Deus que Ele não sabe o que está fazendo na nossa vida. Só que a gente não diz com essas palavras, a gente diz reclamando. A gente diz se desesperando. A gente diz com atitudes de incredulidade, de desespero, incredulidade. Murmuração é falar sem compreender o modo e o agir de Deus perante os problemas que estão nos atingindo. É como se Deus ele fosse o responsável pelo que está acontecendo. Como se Deus fosse Ele o culpado pelo que está nos acontecendo. Mas não é assim, irmãos. Todas as vezes que a gente não entender uma luta e uma provação que nós estamos passando, é melhor a gente esperar em Deus em oração e a gente fechar a boca. Porque na excessiva murmuração você pode abrir uma brecha para Satanás vir trabalhar na sua vida. A porfia também leva o crente a ter um comportamento de rebelião. Irmãos, eu já aconselho pessoas há muitos anos. E eu já aconselhei pessoas que no aconselhamento, por causa de um problema, disseram assim, olha, eu quero oração, quero conselho, olha, mas se até segunda-feira não acontecer nada, eu vou fazer desse jeito. Isso é rebelião na vida de um crente. Também já dei aconselhamento na vida de crente
orientei. Se a pessoa tivesse feito certinho, como eu tinha dito, a pessoa não tinha se enrolado. Sabe o que a pessoa fez? A pessoa foi atrás de uma pessoa mundana, literalmente, a pessoa mundana foi lá e resolveu o problema da pessoa. E por causa disso, essa pessoa ficou atrelada à outra. E essa outra pessoa era péssima. Não é gente. Tem gente, irmãos, há pessoas que elas não são cristãs, mas são gente de caráter, como há cristãos sem caráter, não tem? Neste caso, era uma pessoa que, além de não andar com o Senhor, era uma pessoa que não tinha caráter. Isso já foi há muitos anos atrás, há uns 6, 7 anos atrás. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, a pessoa deixou de seguir uma orientação que Deus está dando para seguir o conselho do ímpio. Fez o contrário do que diz o Salmo 1. Queridos, isso é rebelião. É a pessoa não esperar o agir, o modo de Deus e fazer as coisas por conta própria. Sabe, irmãos, há muitos crentes que eles estão equivocados. Porque há muitos crentes pegando um problema, uma tribulação, que todos nós temos, cada um sabe qual é a sua luta. E ele potencializa isso muito mais por causa do seu comportamento em não depender de Deus. Não deixar Deus agir. Não confiar no Senhor. E o que vai acontecer? Ele vai começar, ele vai tentar guerrear com as próprias forças. A porfia faz isso. É você guerrear com a força do seu braço, mas vai cansar. Porque a batalha espiritual, o crente, ele não tem problema com, como diz o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra carne e sangue. Por trás daquele vizinho, daquele parente, daquele empresário, do teu chefe, do teu marido, das pessoas da sua casa, do seu vizinho, por trás de todo esse problema, há uma ação maligna, irmãos. Porque uma pessoa, para perturbar a vida da outra, tem que estar o quê? Perturbada, irmãos. E quem é que perturba? É o diabo. Então, a pessoa, o crente começa a tentar resolver os problemas que estão vindo sobre a vida dele, tentando guerrear com a força do seu braço. O que vai acontecer? Vai ter uma hora que ele vai cansar. E quando ele cansar, o mal toma conta. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Que quando nós estivermos passando por lutas e por provações, não vamos fazer uso de armas carnais, vamos usar armas espirituais. É o conselho do Senhor, é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra. O nosso fortalecimento primeiro tem que ser assim. Pastora, mas a gente não vai usar coisas humanas. Vamos, irmãos. Pode usar o advogado, pode usar o delegado, pode, tudo que for humano você pode usar. Você só não pode confiar. Só não pode colocar ali a sua confiança. Sua confiança tem que estar no Senhor. Porque todos esses elementos humanos vão agir de forma humana. Mas só Deus vai atacar, destruir a fonte de todo o mal, que é espiritual. Amém? Sabe qual é o resultado na vida de um crente que abre a porta da sua vida para guerrear os seus problemas com a força da sua carne? Ele acaba sendo envergonhado. Ele vai ser envergonhado. Porque o versículo diz, por causa do furor da sua língua, o seu escárnio ou a sua vergonha será na terra do Egito. Além de estar passando problema, a pessoa vai ser envergonhada. Então confia no Senhor.
Confia. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente pode encontrar solução em tudo. Tudo nessa vida você encontra solução. O grande problema é você encontrar a solução debaixo da direção do Altíssimo. Amém? Segunda porta de entrada para a infestação espiritual é a porta da soberba da carne. Olha aí o que diz o versículo. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles haverá, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas eles disseram mentira contra mim. Queridos, nós temos que tomar cuidado para não ignorarmos a pessoa de Deus. E é isso que esse versículo está dizendo. Que eles fugiram do Senhor. Irmãos, se nós estamos passando por lutas e provações, para onde nós temos que correr? Para o Senhor. Mas tem crente que corre no sentido contrário. Ele vai para longe do Senhor. É isso que o texto diz. Ai deles, porque fugiram de mim. Haverá destruição. Queridos, aconselho na casa do Senhor, a oração na casa do Senhor. Nós temos um grupo de intercessão aqui. Nós temos o grupo da igreja, não é? Você pode chamar o pastor, você pode me chamar no WhatsApp, ou o obreiro da igreja pedir oração. Você pode colocar seu pedido de oração, você que está assistindo este culto, você pode colocar o pedido de oração. Nós vamos ver o pedido, vamos publicar, vamos estar orando. Mas vamos para o Senhor. Mesmo que a gente consiga resolver, vamos para o Senhor. Irmãos, a soberba é aquela atitude quando nós nos colocamos numa posição de desprezarmos o conselho, a presença, a palavra de Deus que é capaz de nos dar a direção. Isso é soberba. Passando por problemas, corra para o Senhor, com humilhação, se humilhando, porque o apóstolo Tiago, ele diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará, porque o Senhor, Ele exalta ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Que nós aprendamos a correr para o Senhor, com a nossa atitude, não é de boca, irmãos, é com atitude. Então nós precisamos entender, Oséias capítulo 8, versículo 4, diz assim, eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, por isso serão destruídos. Sabe o que é isso? Sabe o que Oséias está querendo dizer nesse capítulo 8, versículo 4? Que a soberba nos leva a termos um autogoverno. Nós é que queremos decidir como, o modo e o agir para a solução das situações que acontecem em nossa vida. Como é difícil aconselhar, instruir crente que não quer o conselho de Deus. Porque a pessoa, ela já sabe como ela quer fazer. Ela sabe como ela quer agir. Você perde 1 hora sentado, conversando com a pessoa. Não dá. 5 minutos, 10 minutos, que a pessoa sai dali da conversa e vai conversar com qualquer ímpio, já mudou tudo. É autogoverno, irmãos.
Isso é soberba. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a pessoa, às 10 horas da noite, eu e o pastor vamos ter uma chamada de vídeo com um pastor amigo nosso lá do Rio de Janeiro. Ele quer um conselho por uma chamada de vídeo. Às 10 horas da noite, nós vamos fazer uma chamada de vídeo lá na sala de casa e vamos, como se tivéssemos ele lá na sala de casa. Por quê, irmãos? Porque é muito difícil encontrar o conselho certo. Você fala seu problema para qualquer um? Não. Tem muita gente para dar palpite no nosso problema, mas conselho que vá assim, abrir a nossa mente, trazer libertação, porque muitas vezes, irmãos, o problema, a situação é tão grande que parece que está tudo fechado aqui na nossa cabeça, a gente não vê, dá aquele desespero, a pessoa não vê. Mas aí vem alguém com um coração abençoado, vem com uma palavra abençoada. Só da pessoa falar já traz a calma, já vai nos libertando, porque a palavra é libertadora, assim como a palavra da pessoa que está carregada por demônio, quando ela entra no nosso ouvido, nos contamina, a palavra da pessoa abençoada por Deus, ela vai entrando e ela vai limpando lá dentro e vai empurrando todo aquilo que Satanás está fazendo. E você começa a receber aquele conselho. Porque esse irmão vai ter esse trabalho 10 horas da noite. Ah, pastora, ele não tem o que fazer. Não, irmão. Sabe quem é essa pessoa que vai ter esse contato conosco hoje? Ele é superintendente da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, de todo o Rio de Janeiro. Eu conheci esse moço da idade do Gigi, da Rebeca. Ele tinha, menor ainda, ele tinha 7, 8 meses. Hoje, ele já passou em todas as gerências, hoje é um gerente geral da Caixa do Rio de Janeiro. Mas conheci ele pequenininho. Você acha que um moço desse não tem 1000 pessoas para aconselhar ele? Tem, mas ele quer um conselho do Senhor. Ele quer uma instrução. Eu já até orei, falei, o que eu vou falar? O que a gente vai falar? Ai, Deus, põe as palavras na nossa boca. Não é verdade? Quem somos nós? Mas o Senhor, dele vem a sabedoria. O Espírito Santo é espírito de conhecimento, de revelação, de sabedoria. Não é? E muitas das vezes a gente, você perde ali seu tempo, porque o tempo de todo mundo é importante. Seu 10 minutos, seu 20 minutos, seu 30 minutos, se a metade do seu dia está aconselhando, está falando, e está falando da parte de Deus. Porque nenhum de nós aqui vai dar um conselho para estragar a vida de ninguém. Está falando, se é bom, está vindo da parte de Deus. E de repente a gente vê que dali a alguns minutos, algumas horas, a pessoa pegou tudo aquilo e desprezou. Nós nos sentimos desprezados. Você imagina Deus, quando nos traz uma palavra de correção, uma palavra de ensino, uma palavra de revelação, a gente só ouve na hora e depois a gente não sai para praticar, para obedecer. É soberba, irmãos. É autogoverno, é fazendo príncipes. Para que serve um príncipe? O que diz o versículo 4 de Oséias 8, para que serve o rei, se não para governar? Então nós levantamos com a nossa soberba os nossos achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é a coisa que eu tenho mais dificuldade no aconselhamento é quando eu acabo de aconselhar e a pessoa diz que acha que vai falar. Então, para que pedir aconselhamento? Vai no teu achismo, mas também esteja pronto para se lascar, porque a pessoa vai sozinha. Queridos, a soberba é uma porta de entrada para os demônios. Irmãos, se o Senhor não está sendo ouvido, se o conselho dele não está sendo seguido, se nós estamos cheios de autogovernos, é do meu jeito, é da minha maneira, é assim que eu não quero me humilhar, eu não quero ceder, eu não quero que seja desse jeito que a pessoa está me aconselhando, que a palavra de Deus diz.
você acha que fica tudo normal na nossa vida? Mesmo? Você acha que você não abriu uma porta, uma brecha, não precisa nem abrir a porta, você abriu uma brecha, e que Satanás e seus demônios não vão encontrar um caminho ali para entrar e para fazer um estrago. Sabe, irmãos, o versículo 14 de Oséias 7 diz: e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Esse texto é esquisito quando a gente lê, estranho. Mas, na verdade, Oséias está lembrando a Israel que houve um tempo na vida deles que eles eram tão prósperos, irmãos. Sabe o que eles faziam? Eles começaram a valorizar mais as bênçãos do que a Deus. Então, quando Oséias diz, ao invés de clamarem ao Senhor, davam uivos para o trigo, que era a colheita deles, e para o vinho, que também fazia parte, era resultado da colheita, mas contra mim se rebelaram. Irmãos, quantos crentes, eles têm amado mais as bênçãos do que o abençoador. Olha, tem crente que não pode ficar rico. Se ele ficar rico, ele fica um crente ruim, meia boca. Né? Eu ouvi um pregador dizer, tem irmã, que se ela nascesse mais bonita, ela ia para o inferno. Porque ela não ia saber lidar com o assédio. Há homens, há irmãos que não poderiam ter mais, que se tivesse menos bênçãos do que tem, seriam crentes mais fervorosos, mais presentes, mas muitas bênçãos se transformaram em tantas ocupações que a pessoa já não tem mais tempo para o Senhor. Só que a pessoa tem tempo para as suas coisas. Não tem? Tem. Queridos, não permita que a soberba da sua carne torne as bênçãos recebidas de Deus uma motivação para você se afastar do Senhor. Que Deus tem dado a você? Libertação? Cuide dessa libertação. Permaneça liberta em Deus. O que Deus tem dado? O que você está esperando? Um bom emprego, uma mudança de vida, uma restauração? Cuide. Para que uma vez que você chegar naquele lugar espaçoso, naquele ambiente de glória, de prosperidade, de graça, você não valorize mais o que você recebeu do que a Deus. E aí o Senhor tenta te encontrar e não vai te encontrar. Não clamaram a mim com seu coração, mas estavam preocupados com as suas colheitas, com seu trigo, com seu vinho, e contra mim se rebelaram. Sabe por quê? Como que o crente se rebela contra Deus? Quando ele está cuidando mais das suas coisas do que do seu amor para com o Senhor? É quando ele é exortado, ele não aceita. Uma vez eu falei com um irmão aqui na igreja, capaz dele estar assistindo o culto. Porque quando eu desci do púlpito, ele foi questionar um ponto da mensagem. Eu falei, irmão, você questione qualquer coisa, mas nunca me questione quando eu descer de um púlpito que eu acabei de pregar, que eu já vou te avisando. Eu não tiro uma vírgula do que foi pregado. Você está perdendo seu tempo. Aí ele tentou consertar, ele aprendeu que nunca mais, não é? Não espere, porque eu não mudo uma vírgula. Nada, absolutamente nada. O crente se rebela contra Deus quando ele não aceita. Não é comigo. Eu não recebo essa palavra. Não recebe essa? Está vindo do trono de Deus? É palavra de Deus. É rebelião, irmãos. É rebelião. Não, mas eu acho que caiu naquele achismo que eu falei, naquele autogoverno. Se o crente se autogoverna, se o crente quer fazer do jeito que ele quer, deveria, irmãos, não está mais em igreja nenhuma, deveria estar no mundo.
Porque é muito pior, porque envergonha o nome de Cristo, fica confuso e perturbado, porque quanto mais o crente ouve a verdade e ele não é praticante da verdade, corre o risco dele viver uma vida cristã contemplativa e de loucura, porque vai chegar uma hora que facilmente Satanás vai enganar ele, ou ela, a pessoa vai ser enganada. Queridos, o salmista no Salmo 119, versículo 17 diz: Senhor, trata com bênção o teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. A bênção, as bênçãos que Deus te dá, ou as bênçãos pelas quais você tem orado, tem lutado para receber da parte de Deus, irmãos, é para que você viva na presença dele. Não é para você se afastar dele. As bênçãos não podem ser motivos do nosso afastamento. Se isso acontecer na sua vida, na minha vida, é soberba. É soberba. Se tem carro é porque não tem carro. Se não tem carro é porque não tem. Se mora perto, se mora longe, se faz frio, se faz calor. Deus tem que fazer um Éden, colocar essa pessoa dentro. Se for um homem, ele sozinho, porque senão vai até por culpa na mulher. Se for uma mulher, ela sozinha. Senão ela vai ter alguém para culpar, para responsabilizar. Mas a soberba. Guarde a porta da sua boca. Guarde a porta da soberba da carne, para que não seja porta aberta de entrada espiritual. E a terceira e última porta de infestação espiritual é desprezo pelo conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, eu quero terminar. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Sacerdote aqui naquela época era um sacerdote. Mas hoje, irmãos, todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele diz que o Senhor nos constituiu reino de sacerdote. Você é uma liderança espiritual na sua casa. Você é um sacerdote, é uma sacerdotisa na sua família. Você é essa pessoa. Você é a pessoa revestida de autoridade lá na sua casa. Mas é necessário que você tenha conhecimento de Deus. Busque esse conhecimento, porque senão, sabe como Deus vê um crente, um filho, que não caminha com Ele, não conhece dele, não tem comunhão com Ele? Deus está vendo que essa pessoa está desprezando Ele. É assim que Deus vê. Queridos, um crente sem conhecimento pode chegar à ruína. Pastora, o que é esse conhecimento? Irmãos, é crescer no conhecimento da palavra, crescer no conhecimento da comunhão com o Senhor. Como você vai crescer na fé se você não tiver comunhão com o Senhor? Conhecimento da palavra do Senhor, como que você vai crescer? Sabe qual é a maior dificuldade dentro do casamento? Sabe qual é? Não é dinheiro nem é dificuldade. Sabe qual é? O quanto um conhece o outro de verdade. É o conhecimento. É a comunhão. É isso. É aí que está o peso de casamento, de relacionamento. É comunhão. Você só tem comunhão com alguém que compartilha com você as mesmas coisas. Por isso que tem casamentos que vão para o espaço. Não vão para o espaço naquele dia. Já tem ido. Porque já faz tempo que não tem isso. Por isso, a grande dificuldade, a palavra de Deus fala, a questão que não há comunhão entre luz e trevas, não vos ponhais em julgo desigual. Por quê? Porque é difícil.
Você quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O outro quer fazer conforme, pode ser até bom, mas é conforme a vontade do seu coração, conforme a sua mente carnal. Aí você sabe que não vai dar certo, que Deus não vai abençoar. Aí vem aquela aflição, vem aquela incompatibilidade, e isso no nível humano. Agora imagina com Deus. Ele quer andar conosco, mas não tem como, porque não há essa comunhão, não há essa oportunidade de conhecimento. Ele nos conhece porque Ele é Deus. Mas o quanto nós conhecemos os pensamentos de Deus para o nosso futuro, para a nossa casa, para a nossa família, para o trabalho, para o que você quer realizar no futuro, o quanto você conhece? O quanto nós temos certeza se Deus está se agradando de nós ou não, a gente não sabe. Às vezes, irmãos, a gente aposta todas as nossas fichas que aquilo que a gente está fazendo está certinho, e a gente descobre que não está. E não estou falando de pecado. Eu só estou falando, pode estar certo, naturalmente, mas no trabalhar, no agir de Deus, não é daquele jeito. Aí Deus não põe a mão de bênção ali. Queridos, muitos crentes são ouvintes da palavra, mas não praticantes. E aí acabam vivendo no engano, e os demônios vão entrando e vão trabalhando. E eu vou falar uma coisa para você. Quando um crente abre a porta da murmuração, então é a porta da sua boca, daquilo que ele fala. Quando um crente abre a porta da soberba da carne, e quando um crente abre a porta do desprezo do conhecimento de Deus, basta essas 3 portas, uma brecha em cada uma, ou uma brecha numa delas, os demônios vão entrar. E para sair, irmãos, esse crente tem que se humilhar muito, porque você está lidando com a soberba da pessoa. Tem um demônio específico. Ele chama Lúcifer, mas não é o Lúcifer maioral, não é Satanás. É um Lúcifer maioral dos demônios, mas não é Satanás, não é o diabo. Ele se intitula Lúcifer. Ele trabalha na vida de crentes soberbos. Soberbos. Eu já fiz uma libertação que a pessoa, ela tinha... Era uma pessoa que era tão cheia de si, era cristã, e era obreira na igreja. Era tão cheia de si, mas tão cheia, que eu fui orar. Opa, mas não, pode deixar, deixa. Eu só estou terminando. Mas eu vou terminar o que eu falei. Ah, soltou a lente. Era tão cheia de si, mas eu vou terminar o que eu estou falando, porque vai tocar em muita gente. Era uma pessoa tão cheia de si, tão arrogante, que quando eu fui orar para fazer a libertação, mas não era nem uma libertação, era por causa da enfermidade que a pessoa estava tendo, que o pescoço da pessoa levantou tanto. Irmãos, isso aqui ficou reto, eu fiquei com medo da pessoa quebrar o pescoço, eu nunca vi, parecia que isso aqui era uma haste reta. A pessoa ficou com a pele branca, mas branca, quase transparente. Foi a primeira vez que eu fiquei preocupada de um demônio matar uma pessoa numa libertação. Porque eu não podia fazer isso, porque não tinha como segurar. Porque a pessoa foi erguendo assim, ó. Isso aqui ficou reto, irmãos, eu não sei como foi aqui. E eu e a outra irmã que estávamos, era outra obreira também, nós estávamos fazendo a libertação. E manifestou esse demônio. Era uma obreira crente, cheia de soberba. Passou a vida inteira dirigindo sua própria vida. E está ainda hoje dirigindo a sua própria vida por aí. E se achando crente. Sabe, queridos, por isso nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Então, guardar a nossa boca.
Precisamos fechar a porta das guerras da nossa alma por causa da soberba. E precisamos fechar a porta da falta de conhecimento para não sermos destruídos. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está assistindo, fique aí numa atitude de reverência, porque eu quero orar com você. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor, estou diante da Tua palavra. Eu recebo o Teu conhecimento, porque eu quero ser liberto. Agora, abra o seu coração para o Senhor, que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, debaixo da autoridade da Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, visita agora cada coração que está aqui nesse culto e cada um que está na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Toda vida, todo crente que tenha aberto as portas da sua vida, uma dessas 3 portas ou as 3 portas, e Satanás e seus demônios têm entrado e tem trazido perturbação, tem trazido dor, tem trazido transtorno, tem trazido enfermidades e sofrimentos. Em nome de Jesus, eu entro agora no mundo espiritual e eu digo: Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás, seja repreendido dessa vida. Em nome de Jesus, você vai desalojar agora dessa mente confusa, desse coração que se tornou soberbo, desta alma que está envolvida em palavras de murmuração, em palavras de derrota, em palavras que não agradam ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu digo em nome de Jesus: Espírito das trevas, que trabalha na soberba e na arrogância, que se intitula por Lúcifer, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Pega agora toda a sua bagagem e você vai sair desta vida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, pega a bagagem que você trouxe e em nome do Senhor Jesus vai batendo em retirada agora. Do alto da cabeça, a planta do pé, toda infestação das trevas que entrou através de conversas, de conselho, de palavras de destruição, em nome do Senhor Jesus, eu te denuncio e eu te mando embora, e eu digo: o Senhor te repreenda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão na sua cabeça agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu unjo estas mãos que estão aqui e as mãos que estão em casa. Estas mãos estão ungidas, como se fossem, Senhor, as minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus, toda habitação e contaminação das trevas que está agindo no pensamento, que está trazendo desespero, insônia, perturbação noturna, em nome de Jesus, eu digo: mal, pega agora a tua bagagem e em nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora. Eu digo: sai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém sentiu tontura durante a oração? Mal-estar durante a oração? Alguém sentiu? A irmã sentiu? Mais alguém sentiu? Que aí no final nós vamos estar orando. Mais alguém sentiu? Sentiu moleza nas pernas?
Nós vamos estar orando também pela Suzana no final, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cerca este lugar com a tua glória, que teus anjos acampem-se aqui, nenhuma força do mal que está fora vai entrar, mas que o Senhor envie agora um anjo de guerra, e nós vamos estar orando pessoalmente por essas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Após o pastor encerrar o culto, nós vamos estar orando por essas irmãs e fazendo a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Aleluia, queridos. Amanhã estamos aqui, domingo, nós estamos aqui às 18 horas. A todos os irmãos que participaram conosco do culto online, o Senhor te abençoou, o Senhor te libertou nesta noite. Você recebeu a boa, valorosa, preciosa palavra do Senhor. Compartilhe, abençoe outras vidas em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma quinta-feira da conquista. Tempo, Senhor, que buscamos a Tua presença, em que sentimos o Teu poder, em que recebemos uma palavra, boa palavra do Senhor ao nosso coração. Querido Deus, guarda-nos, Senhor, no caminho para casa. E desde já, em nome do Senhor Jesus, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por todos os irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Glória a Jesus por todos que participam conosco online deste culto. Glória ao Espírito Santo de Deus, aos irmãos que vão compartilhar desta ministração, que abençoarão outras vidas. E a Ti, Santo e poderoso Deus, toda honra e toda glória eternamente, eternamente. Diga amém. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas eternamente sobre a sua vida. Diga amém, amém, amém.